Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui é o Victor, evangelista e cantor da IARG, Igreja Adventista. Peço perdão por não ter postado vídeo aqui no canal para vocês, é que a minha vida está uma correria, trabalho, estudos, cursos e etc. Mas estou de volta aqui trazendo novos vídeos de fortalecimento, de graça e salvação desse Deus maravilhoso para cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre um tema relativo, um tema essencial na qual nós estamos vivendo, que é sobre o arrependimento, que é sobre o perdão. Eu e você temos dificuldade de perdoar o nosso próximo. Todos nós temos que estar conectados a Deus, estar conectado à videira, estar conectado na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que você deixasse o like, ativasse o sininho de notificação e compartilhasse o meu vídeo para que outras pessoas também possam achar a paz, a salvação e a orientação na palavra de Deus, para que elas possam conhecer esse Deus maravilhoso a qual nós conhecemos. Antes de eu iniciar o meu sermão, eu gostaria que você curvasse as suas frontes e vamos juntos orar ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pelo cuidado, pela proteção, Pai, que você me concedeste, Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder voltar aqui ao meu canal, Pai, para falar desse grande amor que o Senhor fez por cada um de nós, Pai, que sacrifício na cruz do Calvário, Pai. E o Senhor deu tudo por nós, Pai. Nós não demos tudo por Ti, Pai. Nesse momento eu quero falar, Pai, não de mim mesmo, mas falar da Tua graça, da Tua salvação, do Teu perdão, de um novo recomeço, de uma nova história, Pai. Mais uma nova história contigo. Nesse momento a Tua palavra vai estar aberta. Que eu seja apenas instrumento de Tuas mãos, Pai. Que tudo que eu venha a falar, Pai, possa ser, Pai, de aprendizado para a nossa vida, Pai. Às vezes te pedimos, em nosso Senhor amado Jesus. Amém. Na palavra de Deus, a gente encontra muitas orientações, mas tudo que está na Bíblia é para curar alguma necessidade que eu e você temos. A tristeza, a solidão, o desespero, o medo de testemunhar a fé em Jesus, o medo de falar de Jesus para outras pessoas, o medo também de pedir perdão e de se arrepender. E a palavra de Deus fala que Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento, à graça, a aceitar que nós somos pecadores e nós somos dependentes de Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que se arrepende e entrega seu caminho a Deus, fala que há festa no céu. E nós sabemos que essa festa no céu, ela só vai ser concluída na nossa vida se eu e você nos arrependemos de pecados ocultos que nós temos aqui. Pecados que, sabe, o coleguinha não pode saber, o irmão da igreja não pode saber, o pastor não pode saber, o ancião não pode saber, mas Deus sabe. Deus sabe o que nós estamos fazendo. E nós vamos prestar conta até das coisas ocultas que nós ocultamos e pensamos que Deus não vê. Peço perdão pelo barulho da máquina de lavar, estou lavando uma roupa, mas vamos continuar. Aqui na palavra de Deus, nós temos aqui, como eu falei, nós temos dificuldade de perdoar as pessoas. E a gente tem que saber, né, que a palavra de Deus, ela é uma bússola que nos orienta ao céu, uma bússola que nós conversamos com Deus e desabafamos e contamos nossas falhas, nossos defeitos e pedimos a Deus que perdoe a nossa vida e para que nós possamos ter uma nova vida, uma vida de retidão, uma vida de comunhão com Ele. Então, aqui na palavra de Deus, nós encontramos a orientação. Aqui na palavra de Deus, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Salmos capítulo 16, onde
Davi, em sua angústia, orava a Deus, mas em uma forma de canção, onde ele conversava com Deus como um amigo, como um irmão. Nós temos que ser sinceros ao conversar com Deus, porque Ele é nosso Pai, porque Ele é nosso amigo, porque Ele é nosso mantenedor, porque Ele é nosso Salvador e porque é Ele que entende o drama que o ser humano vive. E é Ele também que pode trazer a solução para os nossos problemas. E aqui em Salmos capítulo 16, nos diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-se as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha força. Bendigo ao Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, ó Senhor, tenha-me sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não me deixarás a minha morte. Não me deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi foi um sábio. Davi soube tomar decisões alinhadas com o que Deus queria. Sabe, muitas das vezes nós temos dificuldade em abrir nosso coração, em se arrepender, em pedir perdão. Mas a gente tem que saber que quem nos dá o espírito de arrependimento e de pedir perdão é Deus. Deus fala que se meu irmão pecar contra mim, eu não tenho que perdoar ele somente 7 vezes, mas até 300 vezes 7, ou seja, infinitamente mais. Assim como ele me perdoou, eu tenho que perdoar o meu próximo. Então, Davi colocava a vida dele até na hora em que ele iria dormir, em que ele iria descansar. Até nas horas em que ele pecou, mas pediu perdão a Deus, mesmo assim Deus ainda o orientou a seguir o caminho correto, a se arrepender. Quando eu me arrependo, quando você se arrepende, quando você aceita que você é pecador e é totalmente dependente de Deus, Deus está de braços abertos, não só para te perdoar, mas para te dar um novo recomeço. E também para abrir o seu coração para amar o seu próximo. Se arrepender. E se alguém fez alguma coisa contra você, também perdoar. A gente vê também em Salmos capítulo 25, do versículo do 4 ao 10, Davi também falando: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, ó Senhor. E fala mais: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Em outras palavras, está querendo dizer: bom e reto é o Senhor, cheio de misericórdia, ainda concede perdão aos pecadores que precisam de perdão. Então, você vê que Deus, Ele aponta o caminho dos pecadores, mas também Ele oferece perdão aos pecadores. É assim que funciona. Deus, Ele
Ele é muito misericordioso, Ele é muito bondoso com cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca, que nenhum desça às profundezas, que nenhum se perca, que nenhum passe pela morte e também para o inferno. Mas Ele quer que todos estejam no céu. Ele quer que todos nós se arrependamos. Ele quer que nós abrimos nosso coração a Ele como um amigo, como um irmão. Nós às vezes temos dificuldade em perdoar o próximo, em perdoar um amigo, em perdoar um irmão. Mas a palavra de Deus disse que a gente tem que perdoar, não importa quantas vezes forem. A gente tem que perdoar as pessoas. Porque o maior exemplo foi Jesus. Ele já nos perdoou. Ele já pagou o preço por nós. E por que a gente não perdoar o próximo? Por que a gente não amar o próximo? Por que a gente não seguir o exemplo que é Cristo? Eu já vi pessoas morrerem por não perdoarem o próximo. Eu já vi pessoas, morrerem sem se arrependerem de coração. Sem falar, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não te agradou. Mas nunca pedem perdão a Deus sinceramente. Não deixe, queridos, de fazer o bem hoje. Porque amanhã a gente não sabe, daqui a qualquer momento, se a gente vai amanhecer vivo, se a gente vai morrer. E se eu e você morrer com ódio, com remorso no coração, de a gente não ter perdoado o nosso próximo, de a gente não ter feito bem, de a gente não ter se arrependido dos nossos pecados. Então, sempre que você for tomar alguma decisão, fale com Deus, abra o seu coração. Fala, Senhor, eu não consigo perdoar meu próximo, eu não consigo abrir meu coração e me arrepender, mas faça com que o Espírito Santo plante em mim esse desejo de perdoar, de abrir o meu coração, de pedir perdão a Ti e de que eu possa ser uma nova pessoa, mas uma pessoa que ama, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que se importa, uma pessoa que foi o modelo que o Senhor nos deixou aqui na terra. E em Salmo 32:8 nos fala o seguinte: Instruí-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus falou para Davi: eu vou te ensinar um caminho que você deve seguir. Eu vou te ensinar o conselho que você deve seguir. Mas para isso, Davi, você precisa me ouvir. Para isso, Davi, você precisa andar na linha. Você precisa obedecer o que eu peço. Você precisa obedecer o meu mandamento. E você precisa parar de pecar. Parar de querer fazer a sua vontade. Parar de dizer que nós somos melhores que ninguém. Nós somos melhores que muitas pessoas. Nós não somos. A única pessoa que é melhor do que nós, que foi justo, que morreu por nós, não tendo pecado nenhum, foi Cristo. E mesmo assim Ele foi o nosso exemplo. E para encerrar, em Gálatas 6, versículo 10, Paulo nos fala uma mensagem de advertência. Paulo nos fala uma mensagem para ficar gravado no nosso coração e na nossa mente. Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos fala o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto você tiver a oportunidade de se arrepender, se arrependa. Enquanto você tiver a oportunidade de falar de Jesus para o seu amigo, para o seu parente, por um colega de trabalho, por um colega de faculdade, por um colega de escola, fale de Jesus enquanto há tempo. Paulo está querendo dizer. E fale principalmente para os que estão dentro da igreja, para os que estão dentro do banco da igreja e para os que estão em outras denominações. Porque Paulo falou que se eu e você morremos com a consciência de que nós não fizemos o bem, de que nós não pregamos, que nós não fizemos o bem, nós não pregamos a palavra de Deus, haverá arrependimento e o sangue daquela pessoa irá nos custar. Então, enquanto nós tivermos o bem, enquanto você tiver o bem, faça o bem, porque esse mundo ele está indo de mal a pior. Esse mundo só está propagando o mal. Então, se você tem dificuldade de se arrepender e pedir perdão, fala: Senhor, eu tenho dificuldade, Senhor, em perdoar. Eu tenho dificuldade, Pai, em pedir perdão.
Mas me ajude, Pai, para que o Espírito Santo possa tirar esse desejo, essa obra do maligno, essa obra do diabo, do meu coração e da minha mente. Me ensine a amar as pessoas. Me ensine a perdoar as pessoas mais de 70 vezes 7, que nem eu estou falando. Me ensine a seguir o teu modelo, que o Senhor foi aqui na Terra. Amigos, deixe um like, ative o sininho de notificação, compartilhe, se você gostou do meu vídeo, compartilhe o meu vídeo com seus grupos de escola, de faculdade, de empresa, de familiares, para que essa mensagem de salvação e esperança também chegue a muitas e muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Então, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, galerinha do bem.